Em toda a história bíblica, poucas figuras brilham tanto no início e desaparecem tão tragicamente no fim quanto o rei Salomão. Seu nome significa paz, e seu reinado trouxe prosperidade, sabedoria e glória sem precedentes a Israel. Ele foi o homem mais sábio que já existiu. Construiu o magnífico templo de Deus em Jerusalém. Escreveu milhares de provérbios e cânticos. Reis e rainhas viajavam de terras distantes apenas para ouvir sua sabedoria. Mas esta não é apenas uma história de sucesso. É um alerta. É o relato de como o rei mais abençoado da história de Israel, o homem que tinha tudo, terminou sua vida em ruína espiritual. Salomão começou com um coração humilde, buscando a sabedoria de Deus. Terminou adorando falsos deuses nos altares idólatras, ao redor de Jerusalém. A Bíblia não esconde as falhas de Salomão. As Escrituras registram tanto suas extraordinárias bênçãos, quanto sua queda devastadora. Em 1 Reis e 2 Crônicas, vemos o quadro completo. Um jovem rei que amava o Senhor, um governante sábio que construiu a casa de Deus e um homem idoso que desviou seu coração do Deus que lhe havia dado tudo. Esta é a história não contada, as partes frequentemente ignoradas nas aulas da escola dominical. Este é o relato de como a sabedoria sem obediência leva à destruição. Como a bênção sem fidelidade termina em julgamento. Como até mesmo os mais talentosos podem cair se cederem ao pecado. A história de Salomão é importante porque poderia ser a história de qualquer um de nós. Se o homem mais sábio que já existiu pôde ser desviado do caminho, então nenhum de nós está imune. Se o rei que construiu o templo de Deus pôde acabar adorando ídolos, então devemos guardar nossos corações com a máxima vigilância. Esta é a história do rei Salomão, o rei abençoado que acabou perdido na idolatria, o rei improvável. Salomão não deveria ter sido rei. Na ordem normal de sucessão, ele jamais deveria ter se sentado no trono de Davi. Ele não era o primogênito, nem de longe. Davi teve muitos filhos com diferentes esposas. Amnon foi o primogênito, mas foi morto por Absalão depois de violentar sua meia-irmã Tamar. Absalão, o terceiro filho de Davi, era o próximo na linha de sucessão, mas morreu em rebelião contra o pai, enforcado pelos cabelos em uma árvore e morto por Joabe. Adonias, o quarto filho, acreditava que o trono deveria ser seu. Salomão era filho de Batseba, a mulher com quem Davi havia se envolvido em adultério. Sua própria existência era uma lembrança do maior pecado de Davi. O primeiro filho de Davi e Batseba morreu como julgamento pelo pecado deles. Salomão foi o segundo filho dessa união. Contudo, Deus escolheu Salomão. Antes mesmo de Salomão nascer, Deus o amava. 2. Samuel 12, 24 a 25 registra. Então Davi consolou sua mulher, Batseba, e deitou-se com ela, e ela deu à luz um filho, a quem chamou Salomão. E o Senhor o amou e enviou uma mensagem por meio do profeta Natã. Por isso, chamou-o de Jedidias, por causa do Senhor. O nome Jedidias significa amado do Senhor. Desde o nascimento, Deus havia demonstrado seu amor por Salomão. Deus tinha um plano para este príncipe improvável. Mas, à medida que Davi envelhecia, a questão da sucessão tornou-se urgente. Adonias, presumindo que seria o próximo rei, começou a agir como tal. Reuniu carros de guerra, cavaleiros e 50 homens para correrem à sua frente. Realizou um banquete e proclamou-se rei, convidando os oficiais de Davi e seus irmãos, com exceção de Salomão. Primeiro, Reis 11 a 13, registra como o profeta Natã e Batseba intervieram. Então Natã disse a Batseba, mãe de Salomão: Você não ouviu dizer que Adonias, filho de Agite, se tornou rei, e Davi, nosso senhor, não sabe disso? Agora vá, deixe-me aconselhá-la, para que você possa salvar a sua vida e a vida de seu filho Salomão. Vá imediatamente ao rei Davi e diga-lhe:
Meu senhor, o rei, não jurou ao seu servo dizendo: Salomão, seu filho, reinará depois de mim e se assentará no meu trono. Porque então Adonias é rei. Batseba foi até Davi e o lembrou de seu juramento. Natã confirmou suas palavras. Davi agiu imediatamente. Mesmo sendo velho e fraco, ordenou que Salomão fosse ungido rei naquele mesmo dia. 1 Reis 1:32-35. Disse o rei Davi: Chamem os sacerdotes Adoque, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Eles compareceram perante o rei, e este lhes disse: Levem consigo os servos do seu senhor e façam com que meu filho Salomão monte na minha mula e o levem a Giom. Ali, os sacerdotes Adoque e o profeta Natã o unjam rei sobre Israel. Depois, toquem a trombeta e digam: Viva o rei Salomão! Vocês o seguirão, e ele se sentará no meu trono, pois será rei em meu lugar. Eu o designei para governar Israel e Judá. Salomão foi ungido rei enquanto seu pai ainda vivia. A cidade irrompeu em festa. O som era tão alto que Adonias e seus convidados o ouviram no meio do banquete. Quando souberam que Salomão havia sido feito rei, o grupo de Adonias dispersou-se com medo. O próprio Adonias fugiu para o altar, buscando misericórdia. Salomão mostrou misericórdia. 1 Reis 1:52-53. Então Salomão disse: Se ele se mostrar um homem digno, nenhum dos seus cabelos cairá por terra. Mas se for encontrada maldade nele, ele morrerá. Então o rei Salomão mandou trazer Salomão do altar. Ele veio e prestou homenagem ao rei Salomão, e Salomão lhe disse: Vá para sua casa. O rei improvável havia assumido o trono. O filho do adultério, o irmão mais novo, aquele que não deveria ter sido rei, era agora o governante de Israel. Essa era a escolha de Deus, o plano de Deus, o ungido de Deus, a carga de Davi. Antes de morrer, Davi deu a Salomão suas instruções finais. Essas palavras definiriam o que o reinado de Salomão deveria ser. Elas continham tanto encorajamento quanto advertência, tanto promessa quanto responsabilidade. 1 Reis 2, 1-4. Quando se aproximava o tempo da morte de Davi, ele ordenou a Salomão, seu filho, dizendo: Estou prestes a seguir o caminho de toda a terra. Seja forte, mostre-se um homem e obedeça aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos e guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que você prospere em tudo o que fizer e para onde quer que se volte, a fim de que o Senhor confirme a palavra que falou a meu respeito, dizendo: Se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim em fidelidade com todo o seu coração e com toda a sua alma, você não ficará sem um herdeiro no trono de Israel. A instrução de Davi era clara. O sucesso de Salomão dependia da obediência à palavra de Deus. Ele precisava andar nos caminhos de Deus. Precisava guardar os mandamentos de Deus. Precisava seguir a lei de Moisés. Se fizesse isso, prosperaria. Se fizesse isso, a promessa de Deus a Davi continuaria por meio dele. Isso não era apenas um conselho paterno. Era a condição da aliança. Deus havia prometido a Davi que seus descendentes se sentariam no trono para sempre. Mas essa promessa vinha com exigências. A fidelidade a Deus não era opcional, era essencial. Davi também deu instruções práticas a Salomão sobre certos homens que precisavam ser punidos. Joabe, que havia assassinado inocentes, e Simei, que havia amaldiçoado Davi. Salomão lidou com essas questões após a morte de Davi, consolidando firmemente seu reino. 1 Reis 2:12. Assim, Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino foi firmemente estabelecido. O jovem rei havia recebido sua missão.
Ele havia recebido instruções claras. Sabia o que Deus exigia. A questão era se ele a cumpriria. Permaneceria fiel à palavra de Deus? Guardaria a aliança? Andaria em obediência? O começo foi promissor. A oração pela sabedoria. No início de seu reinado, Salomão fez algo que revelou a condição de seu coração. Deus lhe apareceu em um sonho em Gibeão e lhe fez uma oferta extraordinária. 1 Reis 3:5. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão em sonho, à noite, e disse Deus: Peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Isso era um cheque em branco de Deus. Salomão podia pedir qualquer coisa: riqueza, longa vida, vitória sobre os inimigos, poder, fama. Qualquer coisa. O que um jovem rei pediria? A resposta de Salomão foi notável. 1 Reis 3:6-9. E Salomão disse: Tu demonstraste grande e constante amor ao teu servo Davi, meu pai, porque ele andou diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. E tu lhe conservaste este grande e constante amor, e lhe deste um filho para se assentar no seu trono hoje. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste o teu servo rei em lugar de Davi, meu pai, embora eu seja apenas uma criança. Não sei como sair, nem como entrar. E o teu servo está no meio do teu povo que escolheste, um povo tão grande que não se pode contar nem numerar, de tanta multidão. Dá, pois, ao teu servo entendimento para governar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Salomão não pediu riquezas, não pediu longa vida, não pediu vitória sobre os inimigos, pediu sabedoria, pediu um coração compreensivo para julgar o povo de Deus. Reconheceu a sua inadequação, reconheceu a grandeza da sua responsabilidade. Queria liderar bem. Deus ficou satisfeito. 1 Reis 3:10-14. Agradou ao Senhor que Salomão tivesse pedido isso. E Deus lhe disse: Já que você pediu isso, e não pediu para si longa vida, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é certo, eis que farei conforme a sua palavra. Eis que lhe darei um coração sábio e discernidor, de modo que nunca houve ninguém como você antes de você, nem haverá depois de você. Também lhe darei o que você não pediu: riquezas e honra, de modo que nenhum outro rei se comparará a você em todos os seus dias. E se você andar nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi seu pai, então prolongarei os seus dias. Deus concedeu a Salomão uma sabedoria que ultrapassava a de qualquer ser humano que já viveu ou que jamais viverá. Ninguém antes dele fora mais sábio. Ninguém depois dele seria mais sábio. Salomão tornou-se o homem mais sábio da história. Mas Deus também lhe deu o que ele não pediu: riquezas e honra. Nenhum rei se compararia a Salomão em riqueza ou fama. Mas havia uma condição: se vocês andarem nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, seu pai, então prolongarei os seus dias. A bênção veio com uma exigência. A obediência ainda era essencial. Sabedoria foi dada, mas fidelidade ainda era exigida. A sabedoria de Salomão foi demonstrada imediatamente. 2 mulheres vieram até ele, ambas alegando ser a mãe do mesmo bebê. Um dos bebês havia morrido, e ambas as mulheres afirmavam que a criança viva era delas. Salomão ordenou que a criança viva fosse cortada ao meio, cabendo a cada mulher uma metade. A verdadeira mãe imediatamente clamou para que entregassem o bebê a outra mulher em vez de matá-lo. Salomão sabia que ela era a verdadeira mãe e lhe deu a criança. 1 Reis 3:28. E todo o Israel ouviu falar do juízo que o rei proferiu, e ficaram com temor do rei, porque perceberam que nele havia sabedoria de Deus para fazer justiça. Salomão tinha sabedoria. Salomão tinha bênção.
Salomão tinha tudo o que precisava para ser o maior rei que Israel jamais conheceria. E por um tempo, ele foi. A glória do reinado de Salomão. Os primeiros anos do reinado de Salomão foram marcados por uma paz, prosperidade e glória sem precedentes. Tudo o que Davi havia sonhado para Israel se concretizou sob o reinado de Salomão. 1 Reis 4:20 a 21. Judá e Israel eram tão numerosos como a areia junto ao mar. Comiam, bebiam e viviam felizes. Salomão governou sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Eles traziam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. O reino atingiu sua maior extensão. Do rio Eufrates ao Egito, as nações pagavam tributo a Salomão. Havia paz por toda parte. Israel desfrutava de segurança e prosperidade. 1 Reis 4:25. E Judá e Israel viveram em segurança, desde Dan até Berseba, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, todos os dias de Salomão. Essa frase, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, descrevia paz e prosperidade perfeitas. As pessoas estavam seguras, tinham o suficiente, desfrutavam dos frutos do seu trabalho sem medo. A sabedoria de Salomão atraiu a atenção do mundo inteiro. 1 Reis 4:29 a 34. Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento sem medida, e uma mente tão vasta como a areia da praia. A sabedoria de Salomão superou a de todos os povos do Oriente e toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Ezraíta, e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Ele proferiu 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. Falou sobre as árvores, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota dos muros. Falou também sobre os animais, as aves, os répteis e os peixes. E pessoas de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra, que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Salomão proferiu 3.000 provérbios. Compôs 1.005 canções. Possuía conhecimento de botânica, zoologia e todos os ramos do saber. Reis enviavam representantes para aprender com ele. Sua reputação se espalhou por todas as nações. O livro dos Provérbios contém muitos dos sábios ditos de Salomão. O Cântico dos Cânticos registra sua poesia. Eclesiastes captura suas reflexões sobre a vida. Suas contribuições literárias e intelectuais foram imensas. A administração de Salomão era eficiente e bem organizada. Ele tinha funcionários responsáveis por todos os aspectos do governo. Dividiu o reino em distritos, cada um responsável por fornecer alimentos para a casa real durante 1 mês por ano. Suas provisões diárias eram enormes, refletindo o tamanho de sua corte e a hospitalidade que oferecia aos visitantes. 1 Reis 4:22 a 23. A provisão de Salomão para um dia consistia em 30 coros de farinha fina e 60 coros de farinha de trigo, 10 bois gordos, 20 cabeças de gado criadas a pasto, 100 ovelhas, além de veados, gazelas, corços e aves gordas. Sua riqueza era extraordinária. 1 Reis 10, 14 a 15. Ora, o peso do ouro que Salomão recebia num ano era de 666 talentos de ouro, além do que vinha dos exploradores, do comércio dos mercadores, de todos os reis do Ocidente e dos governadores da terra. 666 talentos de ouro por ano, mais a renda do comércio e dos tributos. Essa era uma riqueza inimaginável. 1 Reis 10:21. Todos os vasilhames do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios da casa da floresta do Líbano eram de ouro puro. Nenhum era de prata. A prata não era considerada como coisa alguma nos dias de Salomão.
A prata era tão comum que nem sequer era valorizada. O ouro era o padrão. O reino havia alcançado um nível de prosperidade que Israel jamais conhecera antes e jamais voltaria a conhecer. Essa foi a glória do reinado de Salomão. Esse foi o cumprimento das promessas de Deus. Isso foi o que a obediência e a sabedoria produziram. Tudo ia bem. Tudo parecia perfeito. Mas a glória pode ser perigosa. O sucesso pode levar a concessões. E a maior conquista de Salomão ainda estava por vir. Construindo o templo. A maior conquista do reinado de Salomão foi a construção do templo em Jerusalém. Esta era a casa de Deus, o lugar onde sua presença habitaria entre o seu povo. Era o que Davi havia sonhado, mas não lhe foi permitido construir. Esta era a tarefa divinamente designada a Salomão. No 4º ano de seu reinado, Salomão começou a obra. 1 Reis 6:1. No ano 480 depois da saída dos israelitas da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, que é o 2º mês, ele começou a construir a casa do Senhor. O momento era significativo. 480 anos após o Êxodo, o povo de Deus finalmente tinha um templo permanente. O tabernáculo os havia servido durante a peregrinação no deserto e a conquista de Canaã. Mas agora, em paz e prosperidade, eles construiriam uma casa para Deus. Salomão recrutou trabalhadores de todo o Israel. Fez um acordo com Irão, rei de Tiro, para obter madeira de cedro do Líbano. Extraiu pedras enormes para a fundação. Milhares de trabalhadores labutaram no projeto. O templo era magnífico. 1 Reis 6:2-3. A casa que o rei Salomão construiu para o Senhor tinha 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. O vestíbulo em frente à nave da casa tinha 20 côvados de comprimento, igual à largura da casa, e 10 côvados de profundidade em frente à casa. O interior era revestido de ouro puro. O lugar santíssimo, onde repousaria a Arca da Aliança, era completamente coberto de ouro. Querubins de madeira de oliveira, também revestidos de ouro, ficavam no lugar santíssimo. As portas eram esculpidas com querubins, palmeiras e flores, tudo coberto de ouro. 1 Reis 6:22. E revestiu toda a casa de ouro, até que toda a casa estivesse acabada. Também revestiu de ouro todo o altar que pertencia ao santuário interior. A construção levou 7 anos. Cada detalhe foi feito de acordo com o modelo que Deus havia dado. Não se poupou despesas. Somente o melhor foi usado na casa de Deus. Quando o templo foi concluído, Salomão reuniu todo o Israel para trazer a Arca da Aliança. Este foi o momento em que a presença de Deus passou a habitar no templo. 1 Reis 8:10-11. E, saindo os sacerdotes do lugar santo, encheu-se a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não podiam ali ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. A glória do Senhor encheu o templo. Sua presença desceu. A nuvem, a mesma nuvem que guiara Israel pelo deserto, a mesma glória que enchera o tabernáculo, agora enchia o templo. Deus viera a habitar entre o seu povo. Salomão fez uma das mais belas orações de toda a Escritura. 1 Reis 8:22-23. Então Salomão se pôs de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, e estendeu as mãos para o céu, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e usas de misericórdia para com os teus servos que andam diante de ti, com todo o seu coração. Ele reconheceu a fidelidade de Deus. Reconheceu que Deus mantém sua aliança com aqueles que andam diante dele de todo o coração. Pediu a Deus que ouvisse as orações que seriam oferecidas neste templo. Pediu a Deus que perdoasse seu povo quando pecassem e se voltassem para ele. 1 Reis 8:27.
mas na verdade, habitará Deus na terra? Eis que os céus, e até o mais alto dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão compreendeu que nenhum edifício poderia conter Deus. O templo não era uma caixa para guardar Deus. Era um lugar onde Deus havia escolhido colocar o seu nome, um lugar onde as pessoas podiam vir para se encontrar com Deus. A oração foi humilde, reverente e teologicamente sólida. Salomão compreendeu quem era Deus e o que o templo representava. Deus respondeu. 1 Reis 9:2-3. O Senhor apareceu a Salomão uma segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste diante de mim. Consagrei esta casa que edificaste e porei nela o meu nome para sempre. Ali estarão os meus olhos e o meu coração para sempre. Deus aceitou o templo. Ele colocou o seu nome ali. Seus olhos e seu coração estariam ali para sempre. O templo foi dedicado. A obra estava completa. Israel tinha uma casa para Deus. Este deveria ter sido o ápice da vida de Salomão. Ele havia cumprido seu propósito. Ele havia construído o que Deus o chamou para construir. Ele havia honrado a Deus com o melhor de tudo. Mas o sucesso pode ser perigoso. E as sementes da queda de Salomão já estavam sendo plantadas. Os sinais de alerta. Mesmo enquanto Salomão construía o templo e liderava Israel na adoração, havia sinais de alerta. A Bíblia os registra cuidadosamente, mostrando-nos que a queda posterior de Salomão não aconteceu do nada. Os compromissos começaram cedo. A primeira advertência aparece em 1 Reis 3:1-3. Salomão fez uma aliança matrimonial com Faraó, rei do Egito. Tomou a filha de Faraó e a levou para a cidade de Davi, até que terminasse de construir a sua própria casa, a casa do Senhor e o muro ao redor de Jerusalém. O povo, porém, oferecia sacrifícios nos lugares altos, porque ainda não havia sido construída uma casa para o nome do Senhor. Salomão amava o Senhor e andava nos estatutos de Davi, seu pai. Porém, ele sacrificava e oferecia sacrifícios nos lugares altos. 3 elementos preocupantes surgem aqui. Primeiro, Salomão fez uma aliança política por meio de casamento com o Egito, a nação que havia escravizado Israel. Segundo, o povo estava adorando em lugares altos, em vez do lugar apropriado que Deus havia designado. Terceiro, o próprio Salomão ofereceu sacrifícios nos lugares altos. A frase, Salomão amava o Senhor, é imediatamente seguida por, somente ele sacrificava e oferecia sacrifícios nos lugares altos. Essa palavra, somente, é significativa. O amor de Salomão por Deus era real, mas não era obediência completa. Ele fez concessões. Adorou onde lhe era conveniente, em vez de onde Deus ordenava. Os lugares altos eram plataformas elevadas onde as pessoas ofereciam sacrifícios. Eram frequentemente associados ao culto cananeu. Deus havia ordenado a Israel que destruísse os lugares altos e adorasse somente no lugar que ele escolhesse. Salomão sabia disso, mas mesmo assim continuou com a prática. O casamento com a filha do faraó foi outro compromisso. Deuteronômio 7:3-4 adverte: Não vos caseis com eles, nem deis as vossas filhas aos filhos deles, nem tomeis as filhas deles para os vossos filhos, porque eles desviariam os vossos filhos de me seguirem, para servirem a outros deuses. Então, a ira do Senhor se acenderia contra vós, e ele vos destruiria depressa. Deus havia proibido especificamente o casamento com mulheres estrangeiras, porque elas desviariam os corações dele. Salomão sabia disso. Mesmo assim, por vantagem política, ele firmou a aliança. No início, esses eram pequenos compromissos. Salomão ainda amava Deus. Ele ainda construiu o templo. Ele ainda orava. Mas o padrão estava estabelecido. Quando a obediência entrava em conflito com a conveniência política ou o desejo pessoal,
Salomão escolhia o último. Após a conclusão do templo, surgiu outro aviso. 1 Reis 9:10 a 14 registra que Salomão deu 20 cidades na Galileia a Hirão, rei de Tiro, em troca do ouro e dos materiais que Hirão havia fornecido. Essa era parte da terra que Deus havia dado a Israel. Salomão estava entregando a herança do povo de Deus para pagar suas dívidas. Então, veio o trabalho forçado. 1 Reis 9:15. Este é o relato do trabalho forçado que o rei Salomão ordenou para construir a casa do Senhor, a sua própria casa, o Monte Milo, o Muro de Jerusalém, Azor, Megido e Gezer. Salomão recrutou pessoas para grandes projetos de construção. Embora 1 Reis 9:22 diga que ele não escravizou os próprios israelitas, ele os submeteu a trabalhos forçados. O povo começou a sentir o peso das ambições de Salomão. Salomão também levou 13 anos para construir seu próprio palácio, quase o dobro do tempo que levou para construir o templo de Deus. 1 Reis 7:1. Salomão levou 13 anos para construir a sua casa, e a terminou completamente. O contraste é sutil, mas significativo. O templo levou 7 anos para ser construído. Seu próprio palácio, 13. A casa de Deus foi erguida com urgência. Sua própria casa recebeu ainda mais atenção e tempo. Seus projetos de construção foram extensos. Ele construiu a Casa da Floresta do Líbano, o Salão dos Pilares, o Salão do Trono e um palácio para a filha do faraó. Os custos foram enormes. O trabalho, exaustivo. O povo começou a gemer sob o peso. 1 Reis 10:26 a 29 descreve o acúmulo de cavalos e carros de Salomão. E Salomão reuniu carros e cavaleiros. Ele tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que ele estacionou nas cidades dos carros, e com o rei em Jerusalém. E o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto a pedra, e fez o cedro tão abundante quanto o sicômoro da Cefelá. E a importação de cavalos por Salomão vinha do Egito e de Cue. E os mercadores do rei os recebiam de Cue a um preço. Um carro podia ser importado do Egito por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. E assim, por meio dos mercadores do rei, eles eram exportados para todos os reis dos Hititas e os reis da Síria. Isso violou Deuteronômio 17:16, que ordenava ao rei: somente ele não deverá adquirir muitos cavalos para si, nem fazer o povo voltar ao Egito para adquirir muitos cavalos, pois o Senhor lhes disse: vocês nunca mais voltarão por esse caminho. Salomão não deveria ter multiplicado os cavalos. Ele não deveria ter feito o povo voltar ao Egito para buscar cavalos. No entanto, ele fez as duas coisas. Ele acumulou uma enorme força militar e estabeleceu relações comerciais que o reaproximaram do Egito. Os sinais de alerta eram claros: casamentos políticos, culto em lugares altos, projetos de construção excessivos, trabalho forçado, multiplicação de cavalos, comércio com o Egito. Cada um desses elementos era uma violação da palavra de Deus. Cada um deles representava um passo a mais rumo à obediência plena. Mas Salomão era sábio. Salomão era abençoado. Salomão havia construído o templo. Certamente esses pequenos compromissos não importavam muito. Certamente sua sabedoria o impediria de ir longe demais. Provavelmente foi isso que ele pensou. Foi isso que tornou a etapa seguinte tão devastadora. A rainha de Sabá. Em meio à glória de Salomão, uma rainha de uma terra distante veio visitá-lo. Sua visita demonstra a fama que Salomão havia alcançado, mas também destaca os valores que ele prezava e a forma como se apresentava ao mundo. 1 Reis 10:1-3. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão em nome do Senhor, veio a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muito ouro e pedras preciosas. E quando chegou à presença de Salomão,
contou-lhe tudo o que lhe vinha à mente. E Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada havia oculto ao rei que ele não pudesse explicar-lhe. A rainha veio porque ouvira falar da fama de Salomão em nome do Senhor. Sua reputação estava ligada ao seu relacionamento com Deus. Ela queria verificar se os relatos eram verdadeiros. Ela trouxe perguntas difíceis, enigmas e desafios. Salomão respondeu a todos. Nada era difícil demais para ele. Sua sabedoria era tão grande quanto se dizia. Mas observe o que a impressionou. 1 Reis 10:4-7. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que ele havia construído, a comida da sua mesa, os assentos dos seus oficiais, o serviço dos seus servos, as suas vestes, os seus copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou sem fôlego e disse ao rei: O que ouvi na minha terra a respeito das tuas palavras e da tua sabedoria era verdade. Mas não acreditei nos relatos até que vim e vi com os meus próprios olhos. E eis que nem metade me foi contada. A tua sabedoria e prosperidade superam em muito o que eu tinha ouvido. Sim, ela ficou impressionada com a sabedoria dele, mas também com a casa, a comida, os oficiais, os servos, as roupas deles, os copeiros. Ela ficou deslumbrada com a ostentação de riqueza e glória. O reino de Salomão era um espetáculo da proeza humana. A rainha deu a Salomão ouro, especiarias e pedras preciosas. Salomão deu-lhe tudo o que ela desejou, tudo o que ela pediu. 1 Reis 10:13. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo o que ela pediu, além do que lhe foi dado pela generosidade do rei Salomão. Então ela voltou para a sua terra com os seus servos. A visita da rainha de Sabá é frequentemente apresentada como um ponto alto do reinado de Salomão. E, em muitos aspectos, foi mesmo. Mostrou o quão longe a fama de Salomão havia se espalhado. Demonstrou que até mesmo os governantes pagãos reconheciam a bênção de Deus sobre Israel. Mas algo está faltando. A rainha elogiou a sabedoria de Salomão. Ela abençoou o Senhor Deus de Israel por amar o seu povo e por ter feito de Salomão rei para praticar a justiça e a retidão. Mas não há registro de sua conversão para adorar o verdadeiro Deus. Não há indicação de que Salomão a tenha direcionado principalmente a Deus, em vez de às suas próprias realizações. Mais tarde, Jesus se referiu à rainha de Sabá como a Rainha do Sul, e disse que ela se levantaria para julgar aquela geração, porque viera de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Mateus 12:42. Ela veio para contemplar a glória de Salomão. As pessoas na época de Jesus tinham o próprio Deus entre elas, mas o rejeitaram. A visita da rainha de Sabá revela onde o coração de Salomão começava a se concentrar. Sim, ele falava com sabedoria. Sim, ele oferecia sacrifícios. Mas a ênfase estava cada vez mais na ostentação, na riqueza, em impressionar os outros com suas conquistas. A glória estava se tornando mais sobre Salomão e menos sobre Deus. A riqueza e as esposas. Com o passar do reinado de Salomão, duas coisas se multiplicaram desmedidamente: sua riqueza e suas esposas. Ambas eram explicitamente proibidas para os reis de Israel, e ambas contribuiriam para sua queda. Em relação à riqueza, já vimos que a renda anual de Salomão era de 666 talentos de ouro, além da receita do comércio e dos tributos. Mas a acumulação foi além. 1 Reis 10:23-25. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra em riquezas e sabedoria, e toda a terra buscava a presença de Salomão para ouvir a sua sabedoria, que Deus lhe havia dado. Cada um deles trazia o seu presente: objetos de prata e ouro, vestes, mirra, especiarias, cavalos e mulas, ano após ano. Reis
lhe traziam presentes. Sua riqueza se acumulava ano após ano. Seu trono era de marfim e folheado a ouro. Ele possuía escudos de ouro. Bebia em taças de ouro. Tudo era de ouro. 1 Reis 10:20-7. E o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como a pedra, e fez o cedro tão abundante como o sicômoro da Cefelá. Essa riqueza não era inerentemente errada. Deus havia prometido riquezas a Salomão. Mas Deuteronômio 17:17 advertiu o rei: ele não deverá tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deverá acumular para si prata e ouro em excesso. O rei não deveria acumular prata e ouro em excesso. A razão era espiritual. A riqueza pode afastar o coração de Deus. Pode criar autossuficiência. Pode substituir Deus como fonte de segurança e satisfação. Mas a riqueza de Salomão era modesta em comparação com sua coleção de esposas e concubinas. 1 Reis 11, 1-3. Ora, o rei Salomão amava muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas, das nações das quais o Senhor havia dito aos filhos de Israel: não vos caseis com elas, nem elas convosco, porque certamente elas vos desviariam o coração para os seus deuses. Salomão apegou-se a essas mulheres com amor. Ele tinha 700 esposas, que eram princesas, e 300 concubinas, e suas esposas lhe desviaram o coração. 700 esposas e 300 concubinas. 1000 mulheres. Isso não era apenas uma violação do mandamento de Deus. Era uma violação extrema e excessiva. Deus havia dito especificamente para não casar com pessoas de outras nações, pois certamente elas desviarão o seu coração para os seus deuses. A razão era explícita. O perigo era claro. Mesmo assim, Salomão o fez. Porque Salomão se casou com tantas mulheres estrangeiras. Alguns casamentos foram políticos, criando alianças com nações vizinhas. Essa era uma prática comum entre os reis da antiguidade. Através do casamento, eles garantiam a paz, acordos comerciais e pactos de defesa mútua. Mas a conveniência política não justifica a desobediência. Deus havia proibido esses casamentos precisamente porque eles desviariam o coração do rei. Salomão escolheu a vantagem política em detrimento da fidelidade espiritual. O texto diz: Salomão se apegou a elas com amor. Isso não era apenas um dever. Ele as amava. Ele era apegado a elas. Seu coração estava dividido entre 1000 mulheres. Imagine tentar manter relacionamentos significativos com 1000 mulheres. Era impossível. Mas esse era parte do problema. Salomão colecionava esposas, como colecionava ouro, cavalos e carros. Elas eram símbolos de seu poder, seu prestígio, seu sucesso. Eram troféus de suas conquistas e alianças. Mas cada esposa trouxe seus próprios deuses. Cada mulher vinha de uma nação que adorava deuses falsos. E Salomão, em sua tolerância e talvez em seu desejo de manter a paz em sua numerosa casa, permitiu que elas adorassem seus deuses em Israel. 1 Reis 11:3. E as suas mulheres lhe desviaram o coração. Esta é uma das passagens mais tristes das Escrituras. O homem mais sábio que já existiu, o homem que construiu o templo de Deus, o homem que fez orações tão belas, teve seu coração rejeitado por suas esposas. Não aconteceu da noite para o dia. Foi gradual. Primeiro, ele permitiu que eles adorassem seus deuses. Depois, construiu lugares para que eles os adorassem. Em seguida, participou de seus cultos. Passo a passo, concessão após concessão, o coração de Salomão se afastou do Deus que lhe havia dado tudo. A acumulação de riquezas e esposas não era sinal de bênção, mas sim de desobediência. Salomão tinha tudo, mas queria mais. E ao buscar mais, perdeu o que mais importava: a virada para a idolatria. O ápice dos compromissos de Salomão ocorreu em sua velhice.
O rei que havia construído o templo do verdadeiro Deus terminou seus dias construindo altares para falsos deuses e adorando neles ele mesmo. 1 Reis 11, 4-8. Porque quando Salomão envelheceu, suas mulheres o desviaram para outros deuses, e o seu coração não era totalmente fiel ao Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não seguiu o Senhor inteiramente, como Davi, seu pai, fizera. Então, Salomão construiu um altar para Camos, a abominação de Moabe, e para Moloque, a abominação dos Amonitas, no monte oriente de Jerusalém. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, que ofereciam sacrifícios e ofertas aos seus deuses. Esta passagem é devastadora. Salomão, o construtor do templo de Deus, construiu altares idólatras para falsos deuses. O homem que orara na dedicação do templo agora adorava ídolos em santuários. O rei que recebera a sabedoria de Deus voltou-se para deuses que eram chamados de abominações. Astarote era uma deusa cananeia da fertilidade, associada à imoralidade sexual. Milcom, também chamado Moloque, era o deus dos Amonitas, a quem crianças eram sacrificadas no fogo. Quemos era o deus de Moabe, também associado ao sacrifício de crianças. Essas não eram meramente religiões alternativas. Eram sistemas demoníacos que envolviam práticas horríveis. Salomão construiu altares para esses deuses na montanha a leste de Jerusalém, exatamente em frente ao templo. Do monte do templo, as pessoas podiam olhar através do vale e ver os santuários que Salomão havia construído para os falsos deuses. O contraste visual não poderia ser mais gritante. A casa de Deus e as casas dos demônios, lado a lado. O texto diz que Salomão seguiu esses deuses. Isso significa que ele participou pessoalmente de sua adoração. Ele não apenas tolerou a religião de suas esposas, como também se uniu a elas. Ele se curvou diante de ídolos e ofereceu sacrifícios a demônios. O rei que conhecera a glória de Deus no templo passou a adorar estátuas sem vida. Como isso aconteceu? Como o homem mais sábio que já existiu caiu em um pecado tão flagrante? Aconteceu gradualmente. Primeiro, ele se casou com mulheres que adoravam falsos deuses. Depois, permitiu que elas continuassem a cultuá-los. Em seguida, construiu locais para que elas pudessem adorar. Depois, juntou-se a elas na adoração. Cada passo parecia pequeno. Cada concessão parecia administrável. Mas tudo isso levou à apostasia completa. Suas esposas o corromperam. Elas o influenciaram, moldaram seus afetos, afastaram-no de Deus. Isso é exatamente o que Deus havia advertido que aconteceria. Deuteronômio 7:4 diz que as mulheres estrangeiras desviariam os seus filhos de me seguirem para servirem a outros deuses. A profecia se cumpriu na vida de Salomão. A comparação com Davi é reveladora. Davi pecou gravemente. Davi cometeu adultério e assassinato. Os pecados de Davi foram, em muitos aspectos, piores do que os primeiros compromissos de Salomão. Mas o coração de Davi permaneceu fiel ao Senhor. Quando confrontado com seu pecado, Davi se arrependeu profunda e completamente. Davi jamais se voltou para a idolatria. Davi jamais construiu santuários para falsos deuses. O coração de Davi pertencia ao Senhor, mesmo quando suas ações traíam esse coração. O coração de Salomão não era totalmente fiel ao Senhor. Ele dividia seu coração entre Deus e os ídolos. Tentava servir a ambos. Desejava a bênção de Deus e as vantagens políticas do paganismo. Queria honrar o Senhor e agradar suas esposas. Almejava a sabedoria de Deus e alianças com as nações. Mas você não pode servir a dois senhores. Você não pode adorar a Deus e a ídolos. Você não pode amar o Senhor de todo o coração e, ao mesmo tempo, entregar seu coração a outros deuses. Primeiro, Reis 11,
9 a 10. E o Senhor irou-se contra Salomão, porque o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera 2 vezes e lhe ordenara acerca disto, que não seguisse outros deuses. Mas ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Deus estava irado. Não era um leve desagrado, mas sim uma ira justa. Deus havia aparecido a Salomão 2 vezes. Deus o havia abençoado abundantemente. Deus o havia advertido especificamente sobre essa mesma coisa. Contudo, Salomão não guardou o que o Senhor lhe ordenara. A tragédia é profunda. Salomão tinha mais vantagens do que qualquer outra pessoa na história. Ele tinha um pai temente a Deus que o instruiu. Ele havia visto a glória de Deus no templo. Ele havia recebido sabedoria diretamente de Deus. Ele tinha riqueza, paz e todas as bênçãos imagináveis. Ele não tinha desculpa. No entanto, ele caiu. Ele se afastou. Ele foi atrás de outros deuses. O rei abençoado acabou perdido na idolatria. O julgamento de Deus. A resposta de Deus à idolatria de Salomão foi rápida e certa. O julgamento foi anunciado enquanto Salomão ainda vivia, embora a maior parte dele só tenha sido executada após a sua morte. 1 Reis 11, 11 a 13. Então o Senhor disse a Salomão: visto que este tem sido o seu costume, e você não tem guardado a minha aliança e os meus estatutos que eu lhe ordenei, certamente arrancarei o reino de você e o darei ao seu servo. Contudo, por amor a Davi seu pai, não o farei em seus dias, mas o arrancarei da mão de seu filho. Não arrancarei todo o reino, mas darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. O julgamento teve 4 partes. Primeiro, o reino seria arrancado da linhagem de Salomão. Segundo, seria entregue ao seu servo, não a um descendente seu. Terceiro, isso não aconteceria durante a vida de Salomão, por respeito a Davi. Quarto, uma tribo permaneceria com o filho de Salomão, por amor a Davi e a Jerusalém. Isso foi devastador. Tudo pelo que Salomão havia trabalhado, tudo o que ele havia construído, seria destruído. O reino unido de Israel se dividiria. 10 tribos seriam entregues a outros. Apenas Judá permaneceria com os descendentes de Salomão. Porque Deus mostrou misericórdia permitindo que uma tribo permanecesse. Por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. A aliança de Deus com Davi permaneceu em vigor. As promessas de Deus não se baseavam na fidelidade de Salomão, mas no próprio caráter de Deus e em seu compromisso com Davi. Contudo, a perda foi imensa. Salomão perderia a maior parte do reino. Seu filho governaria uma fração do que Salomão havia governado. Os dias de glória haviam acabado. O declínio começara. Deus também levantou adversários contra Salomão. 1 Reis 11:14. E o Senhor levantou um adversário contra Salomão, Hadad, o Edomita. Ele era da casa real de Edom. Hadad era um príncipe edomita que havia escapado quando Davi conquistou Edom. Ele fugiu para o Egito e lá cresceu. Agora, retornou e tornou-se um adversário de Salomão, causando problemas em Edom. 1 Reis 11:23 a 25. Deus também lhe levantou Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ele reuniu homens ao seu redor e se tornou líder de um bando de saqueadores, depois da morte causada por Davi. Eles foram para Damasco, viveram ali e o fizeram rei em Damasco. Ele foi um adversário de Israel durante todos os dias de Salomão, fazendo o mal como Hadad fizera. Ele odiava Israel e reinou sobre a Síria. Rezon estabeleceu-se em Damasco e tornou-se mais um adversário. A paz que caracterizara o reinado de Salomão estava se desfazendo. Inimigos surgiam por todos os lados. A bênção estava sendo retirada, mas o adversário mais significativo era interno. 1 Reis 11:26 a 28. Jeroboão, filho de Nebate,
efraimita de Zerida, servo de Salomão, cuja mãe se chamava Zerua, viúva, também se levantou contra o rei. E esta foi a razão pela qual ele se levantou contra o rei. Salomão reconstruiu o Milo e fechou a brecha na cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era um homem muito capaz, e quando Salomão viu que o jovem era diligente, pôs-lhe o cargo de encarregado de todo o trabalho forçado da casa de José. Jeroboão era um dos oficiais de Salomão, um administrador capaz que Salomão havia promovido. Mas Deus escolheu Jeroboão para ser o instrumento de julgamento contra a casa de Salomão. 1 Reis 11, 29 a 31. Naquele tempo, quando Jeroboão saiu de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho. Aías estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sozinhos no campo. Então, Aías pegou a roupa nova que vestia e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Fique com 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eis que arrancarei o reino da mão de Salomão e te darei 10 tribos. Por meio do profeta Aías, Deus anunciou simbolicamente o seu julgamento. O reino seria rasgado como uma veste. 10 tribos se uniriam a Jeroboão. Uma tribo permaneceria com o filho de Salomão. Isso foi obra de Deus, não apenas uma turbulência política. 1 Reis 11, 33. Porque me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Quemos, o deus de Moabe, e Milcom, o deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, fazendo o que é reto aos meus olhos, nem guardando os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. O motivo era claro. Salomão havia abandonado a Deus. Ele havia adorado outros deuses. Não havia andado nos caminhos de Deus. Não havia guardado os estatutos de Deus. Ele havia deixado de seguir o exemplo de seu pai, Davi. Quando Salomão soube que Jeroboão havia sido escolhido para herdar a maior parte do seu reino, tentou matá-lo. 1 Reis 11:40. Salomão, pois, procurou matar Jeroboão, mas Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e lá permaneceu até a morte de Salomão. Este era o mesmo Salomão que havia demonstrado misericórdia para com seu irmão Adonias no início de seu reinado. Agora, em seu declínio espiritual, ele respondeu ao julgamento de Deus com uma tentativa de assassinato. Jeroboão fugiu para o Egito e lá esperou até a morte de Salomão. O julgamento estava marcado. As consequências estavam determinadas. Salomão havia se afastado de Deus, e Deus estava arrancando o reino de seus descendentes. A morte de Salomão. O fim da vida de Salomão é registrado com uma simplicidade austera. Não há uma longa cena de morte, nem palavras finais de sabedoria, nem arrependimento no leito de morte. 1 Reis 11:41 a 43. Ora, o restante dos atos de Salomão, e tudo o que ele fez, e a sua sabedoria, não estão escritos no livro dos Atos de Salomão? E o tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo o Israel foi de 40 anos. E Salomão descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. 40 anos. Salomão reinou por 40 anos, o mesmo período que seu pai, Davi. Mas, diferentemente de Davi, não há menção de Salomão ter morrido em paz, nenhuma declaração de que ele tenha sido reunido ao seu povo em fé, nenhuma indicação de restauração espiritual. O livro dos Atos de Salomão, mencionado aqui, não existe mais. Não sabemos o que ele continha. Talvez registrasse mais de seus feitos, seus projetos de construção, seus atos administrativos. Mas as Escrituras nos dão o que precisamos saber. Salomão começou bem e terminou mal. Seu filho Roboão o sucedeu. E imediatamente, o julgamento que Deus havia pronunciado se cumpriu. 1 Reis 12, 1 a 5. Roboão foi a Siquém, pois todo o Israel tinha ido a Siquém para coroá-lo rei.
Assim que Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, pois ele ainda estava no Egito, para onde havia fugido do rei Salomão, Jeroboão voltou do Egito. Mandaram chamá-lo. E Jeroboão e toda a assembleia de Israel vieram e disseram a Roboão: Teu pai tornou o nosso jugo pesado. Agora, pois, alivia o trabalho árduo de teu pai e o seu pesado jugo sobre nós, e nós te serviremos. Ele lhes disse: Vão embora por 3 dias e depois voltem a mim. Então o povo foi embora. O povo foi até Roboão com um pedido. Os projetos de construção de Salomão, seu estilo de vida luxuoso e sua enorme corte haviam exigido pesados impostos e trabalho forçado. O povo estava sobrecarregado. Queria alívio. Pediram a Roboão que aliviasse seu fardo. Roboão consultou os anciãos que haviam servido a seu pai. Eles o aconselharam a concordar com o pedido do povo, a servi-los e a falar-lhes boas palavras, e eles seriam seus servos para sempre. Este foi um conselho sábio. Mas Roboão também consultou os jovens que haviam crescido com ele. Eles o aconselharam a afirmar sua autoridade, a mostrar que era ainda mais forte que seu pai, a aumentar o fardo em vez de aliviá-lo. 1 Reis 12, 13 a 14. Então o rei respondeu asperamente ao povo e, rejeitando o conselho que os anciãos lhe haviam dado, falou-lhes segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai tornou pesado o jugo de vocês, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com açoites, mas eu os castigarei com escorpiões. O povo se rebelou. 10 tribos seguiram Jeroboão e formaram o reino do norte de Israel. Somente Judá e Benjamim permaneceram com Roboão, formando o reino do sul de Judá. 1 Reis 12, 19 a 20. Assim, Israel tem estado em rebelião contra a casa de Davi até o dia de hoje. E quando todo o Israel ouviu que Jeroboão havia retornado, enviaram mensageiros para convocá-lo à assembleia e o fizeram rei sobre todo o Israel. Não houve ninguém que seguisse a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. O reino unido foi despedaçado, exatamente como Deus havia dito. O glorioso reino de Salomão, que se estendia do Eufrates ao Egito, foi reduzido a um pequeno território ao redor de Jerusalém. Tudo o que Salomão havia construído foi dividido. A glória desapareceu. Este foi o legado da idolatria de Salomão. Não apenas julgamento pessoal, mas divisão nacional. Não apenas a perda de bênçãos, mas décadas de conflito entre o norte e o sul, entre Israel e Judá. Os 2 reinos jamais se reuniriam. Eles guerreariam entre si, enfraqueceriam um ao outro, e por fim, ambos seriam conquistados e exilados. Tudo porque Salomão desviou seu coração de Deus. Os escritos de Salomão e sua mensagem. Apesar de seu fim trágico, Salomão deixou para trás escrituras inspiradoras. 3 livros da Bíblia são atribuídos a ele: Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Esses escritos nos permitem compreender a mente de Salomão em diferentes fases de sua vida. O livro de Provérbios representa a sabedoria de Salomão. Contém instruções práticas para viver uma vida piedosa. Grande parte dele provavelmente se origina do início de seu reinado, quando ele caminhava fielmente com Deus. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Este é o fundamento da sabedoria, o temor do Senhor. Todo verdadeiro conhecimento começa com a reverência a Deus. Isso é o que Salomão sabia intelectualmente, embora não tenha conseguido vivenciá-lo de forma consistente. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Que tragédia que Salomão tenha escrito isso e ainda enterrar. Ainda assim, não tenha protegido o próprio coração. Ele sabia que o coração precisava ser protegido, mas permitiu que suas esposas o afastassem de Deus. Provérbios 5, 3
a 5. Porque os lábios da mulher adúltera destilam mel, e a sua fala é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargo como o absinto, e cortante como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Salomão alertou contra a sedução de mulheres proibidas. Ele conhecia o perigo e escreveu sobre isso com grande discernimento. Mesmo assim, multiplicou esposas e concubinas das mesmas nações que Deus havia proibido. Provérbios 6:27 a 28. Pode alguém carregar fogo junto ao peito sem que suas roupas se queimem? Ou pode alguém andar sobre brasas sem que seus pés se queimem? Salomão compreendeu que brincar com o pecado leva à destruição. Não se pode abraçar o que Deus proíbe sem sofrer as consequências. Contudo, ele fez exatamente isso, pensando que de alguma forma seria a exceção. O livro de Provérbios está repleto de sabedoria sobre casamento, sexualidade, riqueza, trabalho, fala e relacionamentos. É uma escritura inspirada, útil para o ensino e a instrução, mas também é um testemunho da trágica lacuna entre saber o que é certo e fazer o que é certo. Salomão sabia disso. Ele ensinou isso aos outros. Só não viveu de acordo com esse ensinamento. O Cântico dos Cânticos é um belo poema que celebra o amor romântico entre um homem e uma mulher. Ele retrata o amor, o desejo e o casamento de forma positiva, como uma boa criação de Deus. Muitos o interpretam como uma alegoria do amor de Deus por seu povo, ou do amor de Cristo pela Igreja. De qualquer forma, demonstra que Salomão compreendia a beleza do amor da aliança. Contudo, Salomão corrompeu esse belo dom ao multiplicar suas esposas e dividir seu coração entre 1000 mulheres. Eclesiastes apresenta um tom diferente. Muitos estudiosos acreditam que foi escrito no final da vida de Salomão, depois que ele buscou tudo o que o mundo oferecia e o considerou vazio. Eclesiastes 1:2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. A palavra vaidade significa vapor, névoa, sem sentido, passageiro. Salomão concluiu que a vida debaixo do sol, a vida vivida sem referência a Deus, é, em última análise, sem sentido. Ele havia buscado sabedoria, prazer, trabalho, riqueza e realizações. Construiu grandes projetos, possuía vastas posses, experimentou todo tipo de luxo. E sua conclusão foi que tudo era vaidade, tudo sem sentido sem Deus. Eclesiastes 2, 4 a 11. Realizei grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e parques, e neles plantei todo tipo de árvores frutíferas. Fiz tanques para regar a floresta de árvores em crescimento. Comprei escravos e escravas, e tive escravos nascidos em minha casa. Possuí também grandes rebanhos e manadas, mais do que qualquer outro que me precedeu em Jerusalém. Acumulei para mim prata e ouro, e tesouros de reis e províncias. Adquiri cantores e cantoras, e muitas concubinas, o deleite dos filhos dos homens. Assim, me tornei grande e ultrapassei todos os que me precederam em Jerusalém. A minha sabedoria permaneceu comigo, e tudo o que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Não privei o meu coração de nenhum prazer, pois o meu coração se alegrava em todo o meu trabalho, e esta foi a minha recompensa por todo o meu trabalho. Então, considerei tudo o que as minhas mãos tinham feito e o trabalho que eu tinha realizado, e eis que tudo era vaidade e abundância. Era uma luta constante atrás do vento, e nada se ganhava debaixo do sol. Ele não se privou de nada. Experimentou tudo, conquistou tudo. E tudo era vaidade, tudo sem sentido, tudo insatisfatório. Esta é a voz da experiência. Este é o testemunho de alguém que tinha tudo e descobriu o vazio. Este é Salomão olhando para trás em sua vida e reconhecendo que tudo sem Deus é nada.
o livro termina com uma conclusão que pode representar o entendimento final de Salomão. Eclesiastes 12, 13 a 14. O fim de tudo foi ouvido. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Pois Deus trará a julgamento toda a obra, inclusive tudo o que está encoberto. Seja bom, seja mau. Tema a Deus. Guarde os seus mandamentos. Este é o único dever do homem. Todo o resto é secundário. Todo o resto é vaidade. Salomão retornou a Deus no final da vida? A Bíblia não afirma isso explicitamente. Eclesiastes sugere que ele adquiriu sabedoria com seus fracassos e reconheceu o que realmente importa. Mas não há nenhuma declaração clara de arrependimento ou restauração. O que sabemos com certeza é que os escritos de Salomão nos alertam. Eles nos mostram o que acontece quando conhecemos a verdade, mas não a vivemos. Demonstram a futilidade de buscar tudo, exceto Deus. Chamam-nos a temer a Deus e a guardar os seus mandamentos, porque, no fim das contas, nada mais importa. O que aprendemos com Salomão? A história de Salomão é um conto de advertência para todas as gerações. Sua vida nos ensina lições profundas sobre bênção, sabedoria, obediência, compromisso e o perigo de corações divididos. Primeiramente, a sabedoria não basta. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E mesmo assim caiu na idolatria. Conhecer o que é certo não garante praticá-lo. Compreender a verdade não é o mesmo que vivê-la. Precisamos de mais do que sabedoria. Precisamos de obediência, humildade e dependência de Deus. Em segundo lugar, a bênção pode ser perigosa. Deus abençoou Salomão além da medida, e essas mesmas bênçãos se tornaram o contexto de sua queda. Riqueza, poder, fama e sucesso podem afastar os corações de Deus. A prosperidade pode gerar autossuficiência. A abundância pode nos fazer esquecer nossa necessidade de Deus. Devemos ser tão vigilantes na bênção quanto no sofrimento. Terceiro, pequenos compromissos levam a grandes quedas. A idolatria de Salomão não aconteceu da noite para o dia. Começou com pequenas decisões: casar-se com mulheres estrangeiras por vantagens políticas, adorar em lugares altos por conveniência, acumular riquezas e cavalos contrariamente à palavra de Deus. Cada compromisso parecia administrável. Cada passo parecia pequeno. Mas eles levaram à apostasia completa. Devemos levar o pecado a sério desde o princípio. Em quarto lugar, as advertências de Deus servem para nossa proteção. Deus ordenou especificamente ao rei que não multiplicasse suas esposas, não acumulasse riquezas excessivas, não multiplicasse seus cavalos e não fizesse o povo retornar ao Egito. Essas não eram regras arbitrárias, mas sim limites de proteção. Deus sabia o que desviaria o coração do rei. Salomão ignorou essas advertências, pensando que era sábio o suficiente para lidar com o que Deus proibiu. Ele estava enganado. Os mandamentos de Deus são para o nosso bem. Quinto, ninguém está imune. Se Salomão pôde cair, qualquer um pode. Suas vantagens eram maiores que as nossas. Sua sabedoria superava a nossa. Sua experiência da presença de Deus ultrapassava a nossa. Mesmo assim, ele caiu. Nunca devemos pensar que somos sábios demais, maduros demais, abençoados demais ou comprometidos demais para cair em pecado. O orgulho precede a destruição, e um espírito altivo, a queda. Sexto, a influência importa. As esposas de Salomão desviaram seu coração de Deus. As pessoas com quem convivemos nos moldam. As vozes que ouvimos nos influenciam. Os relacionamentos que formamos nos puxam para um lado ou para o outro. Devemos escolher com cuidado quem tem acesso aos nossos corações e mentes. Sétimo, corações divididos não funcionam. Salomão tentou servir a Deus e aos ídolos. Ele queria a bênção do Senhor e o favor das nações. Tentou honrar a Deus enquanto agradava suas esposas pagãs. Mas Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Amaremos um
e odiaremos o outro. Um coração dividido é a receita para o desastre espiritual. 8º. O pecado tem consequências que vão além de nós mesmos. A idolatria de Salomão não afetou apenas a ele. Dividiu a nação. Causou décadas de conflito entre Israel e Judá. Enfraqueceu ambos os reinos e os tornou vulneráveis a inimigos. Levou, por fim, ao exílio de ambos os reinos. O pecado nunca é privado. Sempre afeta os outros. Nossos compromissos impactam nossas famílias, nossas igrejas, nossas comunidades e as gerações futuras. 9. Deus cumpre suas promessas. Apesar da falha de Salomão, Deus não abandonou sua aliança com Davi. Uma tribo permaneceu com os descendentes de Salomão. A linhagem de Davi continuou. Eventualmente, Jesus Cristo, o filho de Davi, veio dessa linhagem. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados por falhas humanas. Sua fidelidade não depende da nossa. 10. O sucesso é medido pelo fim, não pelo começo. Salomão começou bem. Seu início de reinado foi marcado por humildade, sabedoria e fidelidade a Deus, mas ele terminou mal. Morreu em idolatria, com o julgamento de Deus pairando sobre seu reino. A vida cristã não é uma corrida de curta distância, mas uma maratona. O que importa não é apenas como começamos, mas como terminamos. Devemos permanecer fiéis até o fim. Maior que Salomão. Jesus se referiu a si mesmo como maior que Salomão. Quando os fariseus exigiram um sinal, Jesus disse em Mateus 12:42: A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus é um Salomão ainda maior em todos os sentidos. Onde Salomão era sábio, Jesus é a própria sabedoria. Colossenses 2:3 diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Salomão tinha sabedoria. Jesus é a sabedoria personificada. Onde Salomão construiu um templo, Jesus é o templo. João 2:19-21 registra Jesus dizendo: Destruam este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele estava falando do templo do seu corpo. A glória de Deus que enchia o templo de Salomão habitava corporalmente em Jesus Cristo. Assim como o reino de Salomão foi dividido por causa do pecado, o reino de Jesus jamais será dividido. Seu reinado é eterno. Seu reino não tem fim. O que Salomão perdeu por meio da desobediência, Jesus garantiu por meio da obediência perfeita. Enquanto o coração de Salomão se desviou por causa de mulheres estrangeiras, o coração de Jesus permaneceu perfeitamente devotado ao Pai. Hebreus 4:15 diz que Jesus, em tudo foi tentado, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele enfrentou a tentação, mas jamais cedeu. Foi pressionado, mas nunca se rendeu. Permaneceu fiel até o fim, enquanto Salomão multiplicava esposas, riquezas e cavalos em desobediência. Jesus veio em humildade. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Cavalgava um jumento, não uma carruagem. Não tinha palácio, trono ou reino terreno. Era um rei diferente de todos os outros. Onde a glória de Salomão se desvaneceu e seu reino foi destruído, a glória de Jesus cresce para sempre. Seu reino se expande. Seu reinado se alastra. Todo joelho se dobrará diante dele. Enquanto Salomão escreveu sobre a vaidade da vida debaixo do sol, Jesus oferece vida em abundância. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aquilo que Salomão buscou em todas as suas atividades e nunca encontrou, Jesus oferece. Significado, propósito, satisfação e vida eterna. Onde Salomão morreu e seu corpo voltou ao pó, Jesus ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. Ele vive para sempre. Ele é a ressurreição e a vida. A tragédia da vida de Salomão é que ele tinha tudo que o levava a Deus, e mesmo assim se desviou.
A glória do Evangelho é que Jesus realizou tudo o que era necessário para nos conduzir a Deus, e Ele oferece isso gratuitamente a todos os que creem. A sabedoria de Salomão não pôde salvá-lo de sua própria insensatez. A sabedoria de Jesus nos salva da nossa. O templo de Salomão não pôde expiar o pecado. O sacrifício de Jesus expia todo o pecado. A glória de Salomão foi temporária. A glória de Jesus é eterna. Não precisamos de outro Salomão. Precisamos daquele que é maior que Salomão. Precisamos de Jesus Cristo, o verdadeiro e melhor Rei, que nunca falha, nunca cai e nunca abandona o seu povo. O Rei abençoado que estava perdido. A história de Salomão é uma das mais trágicas de toda a Escritura. Ele foi imensamente abençoado. Recebeu sabedoria de Deus. Construiu o templo. Escreveu as Escrituras inspiradas. Governou o maior reino que Israel jamais conheceria. Contudo, ele terminou sua vida adorando ídolos nos altares idólatras ao redor de Jerusalém. O rei que conhecera a glória de Deus no templo curvou-se diante de demônios. O homem mais sábio que já existiu fez as escolhas mais insensatas. O rei, abençoado, acabou perdido. Como aconteceu? Gradualmente. Através de pequenos compromissos. Através de lealdades divididas. Por achar que podia lidar com o que Deus havia proibido. Por dar ouvidos a vozes que o afastavam de Deus. Por amar muitas mulheres mais do que amar o único Deus verdadeiro. A queda de Salomão não foi repentina. Foi um lento declínio, uma mudança gradual, um endurecimento progressivo. Ele não acordou um dia e decidiu abandonar a Deus. Tomou pequenas decisões que pareceram insignificantes na época. Justificou concessões que lhe pareceram razoáveis. Pensou que sua sabedoria o protegeria. Mas a sabedoria sem obediência é inútil. A bênção sem fidelidade leva ao julgamento. Saber o que é certo não significa nada se não fizermos o que é certo. As ruínas dos altos palácios de Salomão permaneceram na montanha a leste de Jerusalém por séculos, um testemunho de sua vergonha. A divisão de seu reino perdurou até que ambos os reinos fossem conquistados e exilados. As consequências de seu pecado reverberaram por gerações. Contudo, a graça de Deus se manifesta até mesmo aqui. Apesar da falha de Salomão, Deus preservou a linhagem de Davi. Apesar da divisão do reino, Deus cumpriu sua promessa. Apesar da infidelidade humana, Deus permaneceu fiel. Por fim, dessa linhagem surgiu Jesus Cristo, o Rei que jamais falha. A história de Salomão é uma advertência. Ela nos mostra que ninguém está imune à queda. Ela nos ensina a guardar nossos corações com vigilância. Ela nos chama a levar os mandamentos de Deus a sério desde o princípio. Ela nos lembra que a bênção é perigosa sem fidelidade. Mas a história de Salomão também nos aponta para essa nossa necessidade de um rei melhor. Precisamos de alguém que não fale. Precisamos de alguém cujo coração não se desvie. Precisamos de alguém que permaneça fiel para sempre. Esse rei é Jesus Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é o templo de Deus. Ele é a glória de Deus. Ele é o rei que constrói um reino eterno que jamais será dividido, jamais perderá o brilho, jamais cairá. Não siga o caminho de Salomão. Não pense que você pode lidar com o que Deus proíbe. Não faça concessões ao pecado. Não divida seu coração. Não confie na sua própria sabedoria. Em vez disso, siga Jesus. Confie em sua sabedoria. Obedeça a sua palavra. Entregue-lhe todo o seu coração. Permaneça fiel até o fim. Salomão tinha tudo e perdeu o que mais importava. Jesus abdicou de tudo para nos dar o que jamais poderíamos conquistar. O reino de Salomão foi destruído. O reino de Jesus permanece para sempre. O rei bem-aventurado se perdeu, mas o rei maior chegou. E nele podemos ser encontrados. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Este é o dever de todo homem. Aprenda com o fracasso de Salomão. Confie na fidelidade de Jesus. E caminhe com Deus todos os dias da sua vida.
do princípio ao fim, com um coração íntegro. Pois esta é a história não contada do rei Salomão. Não apenas que ele foi abençoado, mas que se perdeu. E é o maior alerta que as Escrituras nos dão sobre o perigo de desviarmos nossos corações do Deus que nos dá tudo.